O pessoal, às vezes, da imprensa pede um alô nosso, né? E eu estou trabalhando com essa questão do modelo estatístico, né? Avaliando como é que está a situação local. Local, quando eu digo a região, né? Não só São José. Então, saiu no final, uns dias atrás, essa matéria que a taxa de isolamento não estava subindo, então continuava tendo uma certa aglomeração em algumas circunstâncias, isso não estava sendo muito bom, né? Está falando da região, e eu estou descendo aqui para vocês verem que nesse dia eu fiz um comentário, né, no jornal. As pessoas precisam cooperar, aí fala a taxa de isolamento nas cidades, né? E uma questão que eu estou avaliando é a ocupação hospitalar também, né? Então, o que a gente viu no mês de março, sim, isso aí foi uma coisa que foi uma avaliação que foi feita na virada do mês, né? O mês de março foi um mês na nossa região que teve maior ocupação média de leitos de Covid. Ficou na faixa de 90%, né? O mês todo de março ficou nesse patamar e continua nesse patamar para a região, até um pouco acima disso. Cidades menores estão sofrendo até mais, né? Porque às vezes tem muito pouco leito, então já está lotado e acaba vindo para cá também. Então, é isso, né? Isso mesmo com a vacinação, então isso preocupa, né? Pessoas mais jovens estão ocupando esses leitos agora. Isso foi um comentário que eu fiz no dia que me perguntaram, né, pedindo para fazer refletir sobre as questões da pandemia. E tem uma outra que saiu nesses dias, que está bem basicona também, que é falando sobre o fato de que a pandemia está gerando mais óbitos esse ano na nossa região, né? Então, tem toda a parte numérica, e aí estou falando de novo o óbvio, né? Não há segredo, temos que insistir no fato de que as pessoas precisam continuar se cuidando, não acabou o perigo, a dinâmica da Covid mostra que seria ilusório pensar em segurança. Então, a gente já sabe, mas estamos sempre falando, né? Pesquisador Paulo Barge, professor da FEAL, tá? Estamos lá, Faculdade de Engenharia, Arquitetura e Urbanismo da Univap. Então, é só para a gente comentar com vocês, a nossa universidade é uma universidade comunitária, né? Ou seja, a gente tem que estar à disposição para poder fazer essa troca com a comunidade, poder conversar, enfim. E que eu acho que é importante mesmo. Bom, eu vou apresentar agora o texto, a continuação de um texto que eu estava falando para vocês, estava apresentando, de Adorno e Horkheimer, sobre sociedade. Eu também queria tirar uma dúvida com vocês sobre a seguinte questão. Peraí, deixa eu localizar vocês aqui. Opa! Esse meu computador, de vez em quando, ele está dando uns sustos aqui. Vocês estão vendo o Word? Está compartilhando com vocês? Está na sua área de trabalho. Tá área de trabalho? Tá área de trabalho. Peraí, volta tudo que não é. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. De fato, tá uma bagunça danada. Deixa eu ver aqui. Meeting Controls. Não. Como é que eu faço? Deu uma travadinha aqui. O que eu estou querendo passar para falar com vocês é sobre o texto do Adorno e do Horkheimer, continuação da sociedade. Aliás, esse texto que eu vou apresentar hoje, esse comentário que a gente vai fazer aqui, eu já disponibilizei para vocês no ambiente virtual, tá? Eu já coloquei agora de manhã, está disponível para vocês. Então, depois vocês podem conferir lá. Mas que coisa chata, eu estou tentando abrir aqui para vocês verem e não estou conseguindo. Vocês estão vendo só a área de trabalho, eu quero ver se eu encerro esse compartilhamento, então, peraí. Pelo menos eu posso apresentar falando. Sim, e uma outra dúvida que eu queria tirar com vocês é o seguinte, na semana passada, aliás, na passada não, que a gente não teve aula, né? Na outra semana, eu andei falando, teve uma turma que
que a gente estava debatendo, e eu trouxe um poema do Brecht, Perguntas de um Trabalhador que Lê. Quem construiu Tebas, a cidade das 7 portas? Nos livros estão nomes de reis. Foram eles que levaram as pedras? E Babilônia, tantas vezes destruída, quem a reconstruía sempre? Em que casas da Dourada Lima moravam aqueles que a edificaram? No dia em que a muralha da China ficou pronta, para onde foram os pedreiros? A grande Roma está cheia de arcos do triunfo. Quem os ergueu? Quem eram aqueles que foram vencidos pelos Césares? A famosa Bizâncio tinha palácios para todos os moradores? Na legendária Atlântida, quando o mar engoliu, os afogados continuavam a dar ordens a seus escravos. O jovem Alexandre conquistou a Índia, sozinho. César ocupou a Gália, não levou nenhum cozinheiro. Filipe da Espanha chorou quando sua frota naufragou, mas só ele chorou. Frederico II venceu a Guerra dos 7 Anos. Quem partilhou da vitória? A cada página do livro da história, uma vitória. Quem preparava os banquetes? A cada 10 anos, um grande homem. Quem pagava as despesas? Tantas informações, tantas questões. Então, esse é um texto do Brecht, e eu acho muito legal, ele coloca assim, que são perguntas de um trabalhador que lê. E o cara começa a refletir, estudar, né? E começa a ficar com essas dúvidas, né? A história que a gente ouve, né? É uma história contada e que conta sobre os vitoriosos, né? Fala de grandes nomes, tá? Peraí. Muita gente está envolvida nisso, né? Nesse processo histórico. Então, é coisa muito mais social do que individual, se a gente for ver, né? Muito bem, e junto com isso eu trouxe o Bob Dylan, né? Os tempos estão mudando. Então junte seu pessoal, onde quer que eles estejam, admita, as águas subiram, tudo irão inundar, aceite, logo você estará encharcado até os ossos. Por isso, para ganhar tempo, comece logo a nadar ou vai afundar como pedra. Os tempos estão mudando. Venham cronistas e críticos, vocês profetas da pena, mantenham os olhos abertos. Talvez não haja outra chance. Não sejam tão apressados, a roda ainda está girando e não temos certeza ainda sobre qual o último lance. Aquele que havia perdido mais tarde vencerá. Os tempos estão mudando. Senadores, congressistas, escutem logo o chamado, não se aglomerem na porta, não entupam o corredor. Pode até se machucar quem tentar nos impedir, a batalha é aqui fora. Ouçam, é assustador. Podem trincar as janelas, podem ruir as paredes, os tempos estão mudando. Mães e pais de toda a terra, venham, mas não critiquem o que está na sua frente, vocês não compreendem. Suas figas e seus figos não seguem mais seus comandos. A estrada, trilhada outrora, já está apodrecendo. Se vocês não podem ajudar, então fiquem no acostamento. Os tempos estão mudando. A linha já foi traçada, a maldição foi lançada, parece arrastado agora, mais tarde será veloz. Tal como o presente agora, mais tarde será passado. A ordem rapidamente se esvai no meio de nós. Quem está no topo agora será o último depois. Os tempos estão mudando. Então aqui é um pouco uma provocação que eu levo a vocês para dizer que os tempos estão mudando e assim, estou passando a bola para vocês, né? A gente está levantando esses temas, essas conversas e amanhã depois vocês terão essa responsa, né? De fazer desse lugar, desse mundo, um lugar melhor, né? Muito bem, vamos retomar agora um texto sobre sociedade, né? Com novas inquietudes. Eu vou puxar lá para cima. Começa essa parte com os autores dizendo assim, e a gente vai, lembra, aqui a gente pode e deve discutir, questionar, pode abrir o microfone, usar o chat, é para a gente interagir mesmo, né? A tendência da socialização é aumentar. A tendência é que exista cada vez mais sociedade. Bom, o que será isso? O que significa dizer cada vez mais sociedade? Eu estou interpretando isso dizendo que é cada vez mais interação, né? De certo modo é isso, né? E aí tem diferentes fatores que trazem, que levam a isso, né? Acho que um
é esse da formação de grupos, né? Existe uma tendência social, né, nesses últimos tempos, tal, muito grande para formar grupos. As pessoas vão se agrupando por afinidades, né? Então, tem desde o grupo sei lá, dos torcedores de um time, da pessoa que gosta de um determinado ator, artista, cantor, vai fazendo os fã-clubes, enfim, sociedade de amigos de bairro, colegas de escola, WhatsApp da faculdade, enfim, são formando os grupos que a gente vai aumentando a socialização, né? Claro que junto com isso, bem meio misturado isso, uma crescente interação social que hoje, né, gente, é fundamentalmente via internet. A gente está interagindo via internet. Está aí a Lara que está na Bahia, né? Voltou e está nos acompanhando aqui, outras pessoas de outras cidades, e a gente está junto do nosso jeito, do jeito que é possível agora, né? Então, existe essa interação aumentando. Existe também, gente, uma interação entre as sociedades. Quando eu falo de sociedades, eu penso, inclusive, nos estados, né? Quer dizer, nos países, interagindo de modo oficial, de modo, enfim, comercial, às vezes. E essa interação eu estou associando com a palavra globalização. Essa palavra não existia quando os autores fizeram o texto, né, Adorno e Horkheimer, mas hoje a gente fala disso, né? Como não existe muito fronteiras, coisas são compartilhadas, tá? Bom, um outro fator que eu acho que é dos mais importantes, né, todos esses vão se somando, se juntando, é a história das produções culturais. Porque produção cultural é algo que não tem fronteira, né? Acabei de dar 2 exemplos disso, meio sem querer, né? Mas eu trouxe, porque achei que tinha a ver, trazer isso, um texto de Brecht e um texto de Bob Dylan. Então, um alemão, lá do início do século passado, e o Bob Dylan que está entre nós, atuante e tal, um poeta de língua inglesa, inclusive compositor pop e ganhador do Prêmio Nobel, né? Então, são produções que o cara, quando fez, ele não pensou, nossa, daqui a, sei lá, 40, 50 anos, alguém no Brasil vai usar isso em aula. Não. Simplesmente é uma produção livre, né? No caso desses 2 exemplos, produção artística, produção cultural, no sentido mais da arte. Pois bem, e não é para ter fronteira mesmo, é claro, é importante a gente compartilhar. Eu tenho trabalhado, às vezes, quando eu acho alguma música, algum texto que eu acho muito relevante, eu procuro fazer uma versão em português, traduzir, enfim, compartilhar. Provavelmente a gente vai fazer isso mais vezes ainda, né? Mas, assim, quando a gente fala em produção cultural, essa expressão cultural se refere a muitas coisas, né? Não é somente arte, que é super importante, mas ciência também, né? Então, a produção científica é uma produção cultural. E a produção científica, a gente também não tem fronteira. Aquela história, a gente tem um mito romântico, né, de o sujeito é um cientista, ficou isolado, sozinho, descobriu uma coisa incrível, revolucionou. Gente, papo furado, hein? Já passou essa coisa assim, do cara que é sozinho, é um mito, não sei o quê. Não, é trabalho mesmo, é equipe, é um monte de gente interagindo, muitas vezes em diferentes sedes, em diferentes países e produzindo ciência, né? Se a gente pensar em termos industriais também, é um desenvolvimento de uma tecnologia, muitas vezes envolve equipes trabalhando simultaneamente em diferentes lugares do planeta, né? Então, a ciência é um exemplo de atividade sem fronteira. Aliás, o Brasil teve, por um bom tempo, um projeto de nome lindo, né? Ciência Sem Fronteiras, né? Que é isso, a gente não pode ficar querendo colocar fronteiras, né? Bom, e por conta disso, eu escrevi aqui um alerta, vamos colocar tipo uma placa aqui no meio da apresentação, que é o seguinte: o isolamento, né? Atenção, isolamento social que a gente está vivenciando por conta de uma pandemia pode ser uma necessidade circunstancial. O que significa isso? A gente precisa. Não é porque é gostoso, é muito legal ficar sozinho, trancado em casa. Não é, né, gente? Mas, assim,
é uma necessidade, é uma circunstância histórica. A gente está vivendo esse momento, então entendemos que isso é importante. Ok, estamos respondendo a uma situação. Por outro lado, eu quero marcar a diferença até com uma palavra diferente. A manutenção, muitas vezes forçada, de um isolacionismo sociocultural pode refletir preconceito, intolerância, que são incompatíveis com a necessidade de desenvolvimento conjunto. Tá? Então, eu estou fazendo essa distinção entre isolamento social e isolacionismo sociocultural. Vocês percebem? O isolamento que a gente está fazendo é uma necessidade. Isolacionismo é uma postura. É o cara que vira de costas, não quer olhar na cara do outro, não quer conversar, quer ficar isolado. Busca isso. Então, é um isolacionismo sociocultural. Não quer saber da cultura de outros lugares, né? Não quer dialogar, né? Então, essa é uma postura inadequada, claro, e que é incompatível, né, com a nossa busca por essas produções sem fronteiras, né? Então, a gente quer ciência e arte para qualquer parte, né? Eu vou citar várias vezes nas disciplinas dos Titãs, porque tem certas letras de músicas que são ótimas deles, né? E nessa questão da necessidade, embora a gente tenha um isolamento, mas ao mesmo tempo a gente tem essa interação social, ela aparece, por exemplo, em situações bem atuais, como a questão da vacina, né, gente? As vacinas ou a vacina. Surgiu no mundo já há algumas semanas, né? Já tem um tempo, um movimento global pela quebra mundial de patentes, né? Na questão das vacinas, especificamente. Vacina da Covid, que eu estou falando, né? O que acontece? A indústria farmacêutica investe bilhões em tecnologia, em avanço, desenvolvimento, pesquisa, né? E está direto nisso, né? Governos também investindo para produzir a melhor forma de combater a Covid e tal. Então, está relacionado com essa vacina, né? Porém, naturalmente, a gente vive num sistema capitalista, essas empresas querem ter lucro, vender, enfim, para os governos, muitas vezes. Mas o que surgiu foi um movimento global, porque essa segunda leva da pandemia está muito pior ainda do que a primeira. O negócio está complicado, né? Parênteses, o Brasil é o centro mundial do problema hoje, né? O ano passado foram os Estados Unidos, era o lugar que estava mais complicado, e agora somos nós. Então, surgiu esse movimento para quebrar a patente, para não, nesse momento, todo mundo estar junto e não ficar pensando em lucro, e sim na distribuição global o mais rápido possível. Tal. Vários líderes mundiais, líderes políticos importantes, têm se posicionado pela defesa de uma vacina global, quebra de patentes, para esse ponto específico, e mais de 100 países assinaram esse manifesto. No fim de semana, a OMS publicizou isso, né, esse manifesto conjunto com muita gente, principalmente, né, gente, os países em desenvolvimento, que são os mais beneficiados, que precisam mais dessa ajuda, né? Pois bem, a OMS fez essa divulgação e mandou um recado para o Brasil, porque nós não assinamos ainda, o Brasil não está participando desse movimento. Mas, enfim, será importante a gente estar junto nisso, né? Não ficar isolados, ao contrário, que a gente esteja pensando coletivamente, né? Coletivamente, mundo mesmo. Bom, legal. Então, temos isso. Bom, nos dois lados da moeda, quando a gente fala dessa socialização, vamos pensar bem grande, pensar global mesmo, né? Tem duas coisas aí que aparecem, duas dimensões aí. Integração, que acho que essa é a mais óbvia, já meio autoexplicativa, né? A gente tem essa necessidade e essa socialização, esse contato uns com os outros vai gerando uma integração, claro, né? Mas também, por outro lado, aparece um ponto que é a diferenciação. Olha que curioso, gente, eu estava preparando esse material e vim dar aula para vocês sem ter percebido uma coisa, assim, agora está parecendo óbvio para mim, é que eu passei a vida dando aula de cálculo, física e estatística, né? E a gente, em cálculo, o que a gente estuda?
derivada, integral. Então, integral, processo de integração e processo de diferenciação, derivação, né? Eu achei tão interessante que os autores que são sociólogos, pesquisadores de humanas, né, trouxeram essas palavras para a gente, integração e diferenciação. De certo modo, tem uma ponte aí entre essas coisas, né? Bom, são dois processos. Integração, mais ou menos fácil de entender. Agora, a diferenciação é o sentido da gente conhecer mais coisas diferentes, né? À medida que a gente interage, que a gente integra, a gente tem contato com os diferentes. Isso é normal. Pergunto, qual desses processos está mais fortemente estabelecido hoje? O que vocês acham que está mais forte? A integração ou a diferenciação? Como a gente pode... O que a gente tem a dizer sobre isso? Se quiserem comentar, né? Ou talvez de uma outra forma dizer Eu assim. não entendi essa questão, professor. Uma outra maneira de colocar é qual deles corre mais risco. Quer dizer, quando a gente interage socialmente, como a gente está fazendo direto, né? Ocorrem essas duas coisas. A integração, né? Você pensamentos conjuntos, trabalhar junto, né? Trocar uma ideia com gente que está no outro lado do planeta, de repente, e beleza. É a parte de integração, né? Soluções conjuntas, né? Por outro lado, a diferenciação é você perceber como é que é diferente aquele lugar do seu, aquela cultura da sua, como aquela pessoa tem uma avaliação totalmente diferente de uma questão, né? Ontem eu estava num debate sobre, enfim, olha que gozado, né? Esse ano eu estou lendo muito essa parte das humanas, dos filósofos, tal. Então estava debatendo o Descartes e aquela história do penso logo existo, né? E entrei em debate com uma professora que tinha uma visão completamente diferente da minha. A gente ficou um barato, assim, trocando ideia mesmo. A mesma frase, porém as interpretações diferenciadas, né? Como cada um dá ênfase para um aspecto, né? O aspecto do raciocínio, da reflexão, e o aspecto do sujeito, do indivíduo, né? Então, a gente tem contato com os diferentes. Quando a gente começa a conversar muito, naturalmente vai tretar em algum momento, vai surgir diferença, certo? Ao mesmo tempo, vai ter a integração, que é o simples fato de você estar interagindo. O que é mais forte, né? Essa integração, essa sensação de união, tá todo mundo, estamos juntos, é o famoso estamos juntos, ou a diferenciação, não, isso aqui é diferente do meu, isso aqui não tem nada a ver comigo, tal. O que aparece mais? Ou talvez haja um equilíbrio, será? Não sei. Nos nossos contatos diários, assim. Você se sente mais integrado ou mais forte essa questão das diferenças? Quiserem comentar. Bom, eu vou dizer o seguinte, que a integração ela é praticamente garantida, né, por esses contatos, né? Porém, a diferenciação é mais delicada um pouco, né? Porque quando a gente fala de grupo social, vamos pensar em rede social, né? Você tem a tendência de se envolver em comunidades dentro da rede que são as comunidades dos parecidos, não são? Dificilmente tem gente que fala assim, o cara falou certa coisa, xingou certa pessoa, já bloqueio, já excluo, bloqueio, tem esse negócio, né, cancelamento e tal. Então, eu entendo isso, mas por outro lado, se a gente começar a ficar muito nessa neura de vou cancelar, vou bloquear e não sei o quê, você acaba agindo contra a diferenciação, né? A impressão que Ô, só fica... professor, Fale. eu acho que também a gente está vendo isso muito claro agora, porque esse dia eu estava assistindo uns reprise de canal de piada antigamente, digo, 5 anos atrás. Ah, E como mudou muita coisa, até em modo de falar. Lembra? E ver como que as pessoas. O mundo mudou muito, parece que mudou
Rápido. drasticamente, tipo, como as pessoas estão se policiando na hora de falar ou Sei. na hora de expressar algo. E eu Aham. não sei se isso é tão bom, porque às vezes só vejo as pessoas se segurando para não falar, Aham. mas só por causa do medo de ser cancelado, algo assim. A gente viu esse exemplo agora no Big Brother, por exemplo, Sei. Uhum. que eu não assisto, mas eu tenho Twitter, você acaba sabendo, né? Todo Sim, mundo sim. fala que todo mundo, você vê todo mundo lá dentro com medo de falar, com medo de citar algo, a própria inclusão muito. Parece que é algo muito forçado, sabe? Vamos colocar Sei, tal, tal. sei. Não para incluir mesmo, só para fingir que tá incluindo, sabe? Sei. É aquilo que eu falo, né? Eu estou entendendo perfeitamente, bem colocado seu comentário. É a questão de que as pessoas agem de um jeito quando a câmera está ligada, né? Ali fica ligado direto, né? Então o cara Ah, com sabe, certeza. né? Ele sabe que está sendo filmado. Então fica a nossa dúvida às vezes até que ponto isso é espontâneo, né? Esse real do espontâneo, ou até que ponto é um negócio meio planejado, meio assim, já que estão olhando, deixa eu pegar bem aqui, vou, né? Vou impressionar, tal. Não, Então com vou certeza. me segurar, né? Até ouvi um vídeo no Twitter, acho que era, sei lá, quem que era o participante do Big Brother lá, não sei quem que era. Ele começou, meio que a mulher veio discutir com ele lá, daí ele virou, fica quieta isso, tipo, falou um negócio nada a ver, só vendedora de pastel, eu não lembro, mas foi algo assim. Uhum. Ele virou pra câmera, desculpa aí quem vende pastel, não queria ofender, não. Tipo, É. Quer dizer, teve um momento de espontaneidade e depois, opa, né? é. Mas não, Sei, não e era um termo meio assim mesmo, tipo, vendedor de pastel, acho, alguma coisa assim, ou pedreiro, sei. alguma coisa assim, mas, tipo, Uhum. Você vê como é que é? Então tem mesmo isso. E aí, assim, a gente tem uma tendência nos grupos em que dos quais a gente escolhe participar, de ficar procurando os que são parecidos com a gente, né? Então tem um certo risco, né? A integração é muito boa, claro, mas o que eu estou colocando aqui é que às vezes essa história de tem um monte de gente junto, tem um monte tem uma diversidade garantida, sabe aquelas coisas também? Meu, se você for ver, tem uma questão comercial aí, não? Tem que ter representante dos negros, representante dos brancos, representante dos ricos, representante mais pobre, representante do comerciante, não sei o quê. Se você for ver, tem toda uma equação ali que tem a ver com, enfim, com audiência e tal, mas que no fundo essa aparente multiplicidade parece que é muito diferente. Se você se você vê, eu estou vendo que a Yasmin colocou, né, que falaram vai vender pastel na feira, né? Então, se você for ver, gente, é uma multiplicidade mais ou menos, né? Não é, é uma cortina de fumaça, é meio disfarce aí. De certo modo, tem coisas ali que unem todo mundo, tá todo mundo num jogo para ver quem sobra, enfim, é complicado, né? A questão das tarefas, das atividades, quando o cara, 100 anos atrás, nasceu sujeito numa família, classe média, ela estava falando assim, você vai ser médico, engenheiro ou advogado? Meio que fechava aí, sabe? As famílias tradicionais tal ficavam nessa. Cara, hoje em dia isso mudou demais, né? A quantidade de possibilidades de trabalho, de riqueza, diversidade, isso é lindo, isso é ótimo, né? Porém, quando a gente vai avaliando em situações extremas, a gente percebe que os diferentes são mais parecidos do que a gente imagina, né? Um exemplo bobo. Surgiu um aplicativo, né, já tem anos, né? Não quero ficar fazendo um merchan aqui, mas assim, surge um aplicativo de entrega, né, de transporte. Você liga lá, o cara vai, te busca, leva e tal. Aí depois surge outro, depois outro, depois outro. Aí você tem hoje uma multiplicidade de aplicativos, ou para trazer comida e tal. E no fundo é tudo igual, né? Então, essa diversidade às vezes esconde coisas que são parecidas. Uma velha e crua verdade fundamental ainda é válida. Pelo menos eu estou trazendo aqui, vamos avaliar, quero ver vocês. Toda a história da humanidade ainda, essa frase tem, sei lá, quase 200 anos, toda a história da humanidade tem sido a história da luta de classes.
Quer dizer, passa o tempo, muda os aplicativos e, no fim, tem a turma que fica mais tranquila pedindo as coisas e tem os outros que vão correndo para buscar, porque, meu, tem que ganhar, tem que garantir o pão nosso de cada dia, né? Então, em situações difíceis, situações de crise, aparece com mais clareza isso, que no fundo, continua sendo essa história da luta de classes, né? Tem o pessoal que está sobrevivendo mais ou menos, consegue estar de boa com a questão da pandemia, tem um monte de facilidades, e tem os outros que têm a dificuldade, né? Tem pesquisas dizendo isso, pelo menos no Brasil, o pessoal que teve mais perda de emprego foi a turma que ganha até 2 salários mínimos, ou seja, já é um pessoal muito simples, né? E que está sendo mais penalizado. Então, no fundo, a diferenciação meio que some nessas horas, né? Aparentes diferenciações podem desembocar nessa questão fundamental de tensões sociais. Ou seja, no fundo, a gente tem que ficar atento, né? Às vezes os discursos são bonitos, né? Mas na hora do vamos ver. Outra, a gente não deve interpretar as circunstâncias históricas como leis absolutas, né? Quer dizer, quando a gente está falando de relação humana, não tem lei de Newton, não tem lei da gravitação universal para a relação humana, né? Tem circunstâncias históricas. Historicamente, agora a gente está interagindo sem beija-abraço, enfim, sei lá, sem aperto de mão, né? A gente está mais à distância. É uma circunstância histórica, não significa uma lei absoluta que é proibido para sempre, tá? Não, né? A situação tem que ser avaliada no seu contexto histórico. Vou fazer uma provocação agora, né? Eu quero colocar o seguinte: se a gente avaliar historicamente, o que tem sido mais corriqueiro no Brasil? Qual tem sido a norma? Eu escrevi, né? Democracia ou governos autoritários, governos antidemocráticos? Para a gente parar e pensar mesmo, né? O que é corriqueiro? Mais comum, né? O que está na história do Brasil? A gente tem, vamos pensar de 1500 para cá, né? Vamos pensar nesse. Então a gente tem 520 anos de história aí. O que a gente teve mais nesse período todo? Mais governos democráticos ou mais governos do tipo eu mando, você obedece, imperador, enfim, situações Autoritários. sim. Se a gente parar para pensar, né? Então, essa questão da gente avaliar historicamente, né? Tem muita gente falando de coisas, vamos defender a democracia, super importante, né? Mas, assim, é mais importante ainda se a gente avalia que realmente não é uma coisa, uma lei universal. No Brasil, um país democrático, mais ou menos, né? A gente teve uma série de situações que são totalmente não democráticas, né? Vamos pensar, então, se a gente pensa numericamente, pensa nos séculos, né? Chegaram a 1500, então 1500, 1600, 1700, 1800, cadê a democracia, cadê a eleição? Não tinha nada disso aqui. 1900, aí começa, aí tem um período que mulher não vota, tem um período que, né, analfabetos não votam, tinha muitos analfabetos, aí tem períodos em que não tinha eleição porque foi cancelado, proibido, enfim. Então, se a gente E for fora ver, quando teve eleição e a parte de votos comprados, que para mim então isso não é mais ainda, democracia. ainda tem essa, né? Quer dizer, a gente tem que questionar, inclusive isso, né? Então, as normas, né? Se a gente vai olhar de perto, se a gente vai refletir criticamente, aquilo não é assim, é supernatural, não, tudo aqui é harmônico, resolve na eleição. Cara, mais ou menos, né? Não é exatamente isso. Então, essa postura crítica da gente entender. Não tem lei, nada está garantido, entendeu? A gente tem que ficar esperto mesmo. Bom, o perigo é as crises econômicas. Hoje em dia, com essa própria questão da globalização, das sociedades mais em contato umas com as outras, essa rede global, crise econômica é crise global, né? O que acontece? Vai perdendo a diferenciação. Então, começa a voltar para uma questão de alguns têm condição e mais um monte não tem, né?
então vai se perdendo, cada um faz o seu, cada um faz o que dá, né? Começa a não ter tanta facilidade para todo mundo. O perigo é o retorno à barbárie, né? A gente começar a ter episódios de violência, como já estamos vivenciando no mundo, né? Momentos. Eu não estou falando de guerra aqui, não. Também, mas eu estou falando mais de outra coisa, do dia a dia que está ficando mais bruto um pouco, né? Porque tá difícil para todo mundo. Então as coisas vão no limite, né? As pessoas estão no limite. Aí eu estou trazendo agora a frase de cultura pop, porque sabe que eu adoro, né? Miséria é miséria em qualquer canto. Riquezas são diferentes. Né? Frase dos Titãs. Que é bem isso, né? Quando a gente começa a avaliar questões de crise e que são mundiais, né? A gente vai vendo que a miséria é muito parecida, as situações de dificuldade ocorrem em diferentes lugares, e as riquezas não. As riquezas têm, isso aqui é típico da minha região, isso aqui aqui tem muito diamante, aqui tem muito ouro, aqui tem muito dinheiro mesmo, aqui não sei o quê. As riquezas podem variar, mas a miséria, né? Vou dar alguns exemplos de vivências que eu tive. População de rua. Se a gente pensa de população de rua, o Brasil tem muita população de rua. São José dos Campos, né? Eu estou falando aqui de São José. Eu vim para cá tem 20 anos, né? Comecei a dar aula aqui. E eu lembro de ter melhorado muito o município nessa questão. Parece que estava numa situação melhor. E eu percebo agora na rua quanta gente desamparada, né? E é uma coisa que a gente sabe que não é no município só, a gente sabe que o Brasil está passando por isso. Porém, se você sai do Brasil e vai para os Estados Unidos, cara, você vai ver a mesma cena. As coisas estão assim. Bom, eu estive lá faz bastante tempo, né? Deve fazer uns 20 anos, mais ou menos. E, assim, população de rua, sabe? E digo mais, a quantidade de pessoas na rua nos Estados Unidos deve ser muito parecida com a quantidade de brasileiros que tem aqui. O motivo das pessoas estarem na rua, provavelmente lá, não é a mesma aqui, professor. Eu estive lá também. Certo. Mas, assim, hoje, se você trabalhar como servente de pedreiro aqui, é bem diferente do que você trabalhar lá. Certo. Você, além de ter mais oportunidade, vamos dizer, eu quero dizer assim, de mais fácil de arrumar um emprego, vamos dizer assim. Tá. Um poder de compra de você ganhando $1.000 por mês é bem diferente de você ganhar R$1.000 por mês. Sem dúvida, sem dúvida. Tem, sim. Então, sim. E mesmo com esse, tipo assim, eu tive a oportunidade de ir para lá, pretendo até, mas ainda não fui por motivos pessoais, mas não é tão de eu creio que lá os problemas crônicos de pessoas estarem na rua não é por causa mais de falta de oportunidade e mais para, tipo, acho que problema com drogas, outras razões, ou do que economia. Que a gente tem também aqui, né? Essas coisas a gente Sim, também, com certeza. né? Mas aqui tá além, vamos dizer. Entendo. A gente tem uma discussão no Brasil que acho que é importante, que é a questão, nem é o assunto de hoje, mas a questão do salário mínimo, por exemplo, né? Que eu só usei para comparar, só, professor. Sim. Que, na verdade, eu nem sei como é que tá isso lá. Eu sei que no Japão, por exemplo, aí vamos pegar um extremo, né? Você tem um salário lá vamos pôr aí, equivalente a uns $3.000. Pô, meu, ótimo, tá bom demais, né? É algo que, sei lá, uma pessoa que trabalha numa função muito básica, muito simples lá, ganha um valor desse, que para a gente aqui seria, vamos dizer, praticamente classe alta, seria assim, estaria bem lá no alto. Então tem essas diferenças, né? Mas aí quando a gente chega na parte de baixo da pirâmide, na parte da miséria, as diferenças vão sumindo, as coisas vão ficando mais parecidas, é isso que eu quero dizer. Vou dar um outro exemplo, quando eu fui para o Egito, né? Egito, você pensa, um lugar muito louco, diferente e tal. É muito diferente. Porém,
na rua, assim, em certas circunstâncias, você tinha contato com pessoas e você vê, meu, que pobreza, sabe? Que dificuldade, né? Então, eu me senti, vamos dizer assim, não era tão diferente do Brasil quanto eu achei que seria, sabe? Eu me surpreendi quando, nossa, caramba, né? Parece que eu tô, sei lá, na Praça da Sé, em certas circunstâncias, né? Então, eu tive essa coisa, né? Agora, também vão, por um lado, o Guilherme levantou um ponto, eu vou comentar também. Outros lugares parecem diferentes, né? Pelo menos a minha experiência, cada um tem as suas vivências, né? Por exemplo, estive na Bélgica e estive em Cuba, foram dois países que me marcaram pela diferença em relação aqui. Eu vi, realmente não vi gente em situação de rua, esse tipo de coisa, né? É, eu realmente vi bastante diferença. Mas, enfim, à medida que a crise vai atingindo, pensando em crises globais, Ô, quanto mais... professor, mas não seria mais fácil o país contra, por exemplo, a Bélgica? A Bélgica, ela é um país relativamente pequeno. Sim, Um país desenvolvido, com poder aquisitivo bem alto. Não sei, é mais fácil, querendo ou não, para eles controlar, porque a Bélgica, o poder aquisitivo da Bélgica é comparado com entendi, um país muito desenvolvido. Por exemplo, entendi. os Estados Unidos tem muita gente na rua, vamos dizer assim, porque, querendo ou não, é uma zona de refugiados, porque você anda, acho que você vê nos Estados Unidos, você conseguiu perceber. Sim. Tem tudo que você imaginar lá, desde Muitos imigrantes, né? muitos imigrantes, desde indiano, chinês, Aham, mexicano e assim vai, que vai lá para tentar querendo ou não, para tentar uma vida melhor. aham. E é extenso, eu acho muito difícil manter o controle, ao contrário da Bélgica, por exemplo. A Bélgica é um país pequeno, não sei, nem sei como que está situada geograficamente, mas creio eu que não tem uma entrada de imigrantes tão forte assim. Provavelmente não tem mesmo tanto, né? E eu acho que Ah, assim fica mais fácil para ela controlar essa questão de desenvolvimento também. entendo. A questão econômica é complicada, porque, por exemplo, Cuba é um país pobre, se você for avaliar, em termos mesmo financeiros, né? Em termos econômicos, é um país pobre. Porém, de alguma forma, eles têm equacionam isso de um modo diferente e que eu acho assim, a gente sempre tem alguma coisa a aprender. Eu sempre gosto de conhecer experiências de lugares diferentes, até mesmo ver filme de lugares diferentes, porque eu acho que a gente sempre tem coisa a aprender, né? Sempre pode aproveitar alguma coisa dali, né? Ter algum aprendizado, conhecer alguma coisa nova. Então eu sou pela integração nesse sentido, né? Da gente conhecer as diferenças e de repente aprender com isso, né? Ou seja, tá aberto, né? Que às vezes o cara fala, não quero nem saber, que se dane. Eu acho que não é bobagem, né? Legal a gente conhecer essas realidades, né? Até para a Mas gente. essa a questão da Cuba, eu conheci um cubano que, na verdade, ele veio como o programa, acho que é Médicos Sem Fronteiras. Não, ele veio como um sistema de médico para cá. Ah, Só que ele escolheu ficar depois. sei, sei. Ele não quis voltar para Cuba, só que agora também ele não tem mais essa opção. Ele falou que, o senhor fala de questão que o senhor não vê miséria, só que ele falou que tinha mês que o poder aquisitivo da família dele era para comprar um frango. Sim, ali gente, é muito louco ali, porque assim é diferente, um sistema até difícil de explicar. Ah, em geral, os salários são muito baixos mesmo, porque não tem dinheiro circulando, né? Então, o que acontece é que tudo é muito, assim, o custo das coisas é muito baixo também, né? Tem auxílios, né? Então, nossa, é difícil de dar exemplo. Mas às vezes vamos supor assim, se a gente fosse colocar no papel, né? Vamos dizer assim, o cara, de repente, eu vou inventar um número aqui. De repente o cara tem um salário, o salário dele o cara é professor universitário, vamos colocar. Aí o salário do cara sei lá, igual ao salário mínimo nosso, R$ 1.000 ou R$ 900. E você vê, pô, o cara para manter uma família, professor universitário, o cara com formação, de repente um doutor e tal. Aí você fala, meu, que absurdo, né? Sim, porém,
tem uma série de benefícios que fazem com que aquela família tenha uma vida bem confortável, assim, de certo modo, né? Então, tem diferenças, né? A gente não consegue avaliar economicamente, vale o mesmo com sinal trocado para os americanos. O cara que ganha, sei lá, $3.000 lá, se você converter aqui, na verdade, o custo você tem que converter também o aluguel que ele paga lá, o preço das coisas que ele paga lá. Então, também tem que contextualizar, né? Quer dizer, o salário de lá para gastar aqui, ótimo. Você entende? O salário nosso, de alguém aqui, para gastar em Cuba, fantástico, né? Mas você tem que ver a realidade mesmo, né? Mas a realidade lá não seria mais diferente? Questão assim, quem mora lá não tem o poder, vamos dizer assim, tipo, eu, por exemplo, o senhor, por exemplo, gosta de viajar. Sim. Você não tem a pessoa que está lá não tem esse poder aquisitivo, acho que, creio eu, que nem a liberdade, vamos dizer, para fazer isso. Eu não sei como funciona, mas assim, em questão assim, beleza, vamos falar de outras coisas. Poder aquisitivo. A pessoa lá não tem um poder aquisitivo para comprar um carro, vamos dizer assim, do ano. Ou. Eu Olha acho que só, o poder de compra lá é diferente, vamos dizer. é diferente. Então, mas a questão ali, esse ponto do carro é bem interessante que você colocou, que na verdade a coisa é muito mais complicada ainda, porque Eu coloquei um exemplo meu, que eu pensei, uma ideia minha, ah, sabe? Tipo, eu trabalho para ter um carro, por exemplo. aham. E Não, é, os poderes de compra lá não é igual aqui, eu acho. Tipo assim, eu tô trabalhando para conquistar tal coisa. Não, sim. eu acho que Não, mas cara, parece que não tem essa visão. não, peraí, você consegue, só o problema é outro lá. Tem várias coisas, né? Bem complicadinho. Mas, por exemplo, você não tem produção. Dependendo do que você quer, você não vai achar. Tem isso, sabe? É, Então, é, isso que eu, é isso que eu queria dizer. o cara consegue comprar o carro. Eu conheci uma pessoa que, assim, simples, tal, e que tinha um carro era lindo, só que era um carro dos anos 50. Eu adorei. Direto eu saí com esse cara, um casal, né? E inclusive eles falavam várias línguas. O pessoal falava espanhol, inglês, italiano. A gente conversava assim meio misturando as línguas. Tal. O pessoal de um super nível. E mesmo com um valor baixo eles conseguiam, né? Só que é a questão da disponibilidade, né? Então é uma questão de escolha, né? Você tem que definir o que é prioritário ou não. Não digo a pessoa cada um tem as suas ideias, mas eu digo em questão de governo mesmo. Então, por exemplo, não tem dinheiro para tudo. O que a gente vai fazer? A gente vai investir em saúde. Estou dando um exemplo, né, genérico. A saúde vai ser importante. Então, todo mundo vai ter atendimento de saúde. Né? Num outro lugar, todo mundo vai. A escolha é diferente. Né? E gera uma diferença social também. Né? Por exemplo, uma diferença. A gente aqui no Brasil convive com extremos, né? A gente sai na rua e vê gente sem, sem dinheiro para comer, né? Coisa que em alguns lugares é inaceitável. Então, fala assim: eu prefiro que a gente não invista em tais coisas para poder investir em tais outras coisas. Né? A quantidade de. Quer ver? Eu vou entrar num assunto ambiental. A quantidade. Você sabe qual que é o país? Vocês devem saber isso. Qual é o país que tem mais agrotóxicos no mundo? Ou pelo menos um dos três mais? Brasil, Estados Unidos. É a gente, então. A gente está no top da se tá ali, sabe? Agora, isso é bom? Sei lá, né? Tem gente que deve achar que é bom, mas eu acho problemático isso, super, super complicado, né? Coisas que foram banidas pela União Europeia, tem venenos agrotóxicos que foram proibidos na Europa, aquilo é veneno mesmo, é como se você estivesse portando uma droga. No Brasil, o pessoal usa. Autorizado, tá liberado. Então, assim, são escolhas, né? Então é bem complicado mesmo, né? Muito bem. Mas que legal que a gente teve essa conversa aqui, quanta coisa diferente, tá vendo? Por isso que eu gosto que vocês abrem o microfone mesmo, agradeço, Guilherme. Hein, professor, me Oi, responde pode agora. falar. Você teve a experiência. Como que funciona na Cuba? O O quê? salário é piso? Como que é? O salário das pessoas? Como que funciona? Qual que é essa margem? Como que
Como que é a realidade Olha, lá? eu não sei exatamente o valor, eu não tenho, até porque eu já fui faz um tempo, né? Mas eu sei assim que vamos dizer, um piso deles é muito abaixo do nosso. Porém, eles vão comprar, você vai comprar um livro, né, você precisa de um livro para estudar, né? Eu lembro porque eu trouxe um livro eu trabalhava muito com a parte de plantas, né? Eu gostava muito de planta, eu pesquisava a parte de agronomia, né? Eu fui para isso lá, fui para fazer essas pesquisas, trocar uma ideia, fazer palestra e tal, e ouvir. Aí tinha um livro, uma enciclopédia lá, e, puxa, eu não tenho ela aqui, ela está na Univap, no meu laboratório da Univap. E aí eu queria comprar aquilo e eu ficava assim, putz, mas um negócio, sabe aquele livrão maravilhoso que eu fiquei babando, né? Falei, putz, não... E assim, eu sem dinheiro e tal, né? E aí, no fim das contas, eu acabei trazendo esse livro. Eu ganhei de presente, né? Eu ganhei de presente de um professor de lá. Mas assim, ele me explicou. Ele falou, não, cara, isso aqui porque eu fiquei com a ideia do Brasil, né? Vou pagar 200 pau, eu pensava, né? Se fosse em reais, vou pagar no mínimo os 200 reais. Eu fiquei convertendo, pensando como é que é. Tal. E o cara falou, não, não, isso aqui equivale a $1 para gente. Que é $1. Eu fiquei pensando, não é possível, né? Eu falei, caraca, eu trouxe um super trabalho, livro lindo, e assim, esse que custou $1 lá, que seria talvez, no mínimo, talvez uns $50 e tal. Então tem essas diferenças, por isso que não dá para a gente ficar convertendo tudo, né? Então tem sim, tem um piso, é baixo e tem uma escolha de que é melhor deixar as coisas acessíveis para as pessoas, né? Não, Enfim, eu digo assim, essa é história vai questão de longe. converter, não tô falando para converter em real, mas tô falando assim, a realidade é entre eles, porque se a gente for converter em real, em dólar, alguém que Sim, ganha R$ 1.000 no Brasil é a mesma coisa que ganhar $200. Então, tipo, uma realidade de $200. sim, 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 sim. Então, mas tá, tudo depende de como o que a gente usa como padrão, né? Então, por exemplo, se eu usar um livro desse, né? Vou fazer uma conta rápida aqui. O cara ganha um salário base lá, que dá para ele comprar 20 livros desses por mês. Você fala, é pouco, né? $20, vai, tô chutando mesmo, tá? Então, $20, $25, ele vai comprar 25 livros desses. Putz, que vida miserável. Aí você vem aqui para o Brasil e você pega um professor universitário, quanto é que o cara ganha? Ele ganha 25 livros desses por mês, entendeu? Então, o sujeito que está numa situação que parece mais simples lá, mas ele acaba tendo o mesmo poder de acesso que a gente tem aqui em muitas coisas. Então, você vê que é uma história, é uma conversa meio sem fim isso, mas é muito interessante a gente pensar que está relacionado com diferenças de visões de mundo, maneiras de ver as coisas, prioridades, enfim. Né? Carro velho. Carro velho. E aqui no Brasil, meu cara se mata, compra um carro em 48 prestações, mas está com carro novo, né? Não é isso? Então, assim, as nossas prioridades, carro é uma prioridade para a grande maioria das pessoas aqui, né? E eu até entendo, transporte público nosso é, vamos dizer assim, é meio questionável, além de ser muito caro, é questionável, né? Pois bem, fui para os Estados Unidos, quando eu fui pegar um ônibus uma vez, eu depois quase caí para trás. Falei, meu, caríssimo, era mais caro. Falei, nossa, eu não acredito que é tão caro. Então, assim, a coisa é feita. Mas lá compensa você comprar um carro do que você andar de ônibus. Cara, nos Estados Unidos você precisa ter carro, porque se você for depender de ônibus, está ferrado, cara. É muito caro, não compensa, né? Tudo é Não feito ali, compensa. não compensa. Tudo é feito ali para que você compre seu carro. Meu primo foi lá, ficou anos, ficou mais de 5 anos lá, trabalhando com comércio e tal. Ele chegou, falou, cara, você vai procurar um emprego, vai, entregador de pizza, você precisa ter seu próprio veículo. Não tem aquele negócio, não, usa carro de empresa, usa. Não, você pega o seu, pega a sua moto, se você não tiver, tchau. Nem vem pedir emprego, entendeu? Então, o que ele fez? Ele chegou lá e precisou comprar. Ele começou a trabalhar com um carro velho lá, tal. Pegou a lata velha, beleza, mas ele precisava daquilo, né? Então são essas coisas, né? Essas diferenças, né? Os carros são vendidos a preço barato. Pois é, então tem de tudo, né? Tem de todos os preços, né? Na verdade, quando
quando você está nos Estados Unidos, você consegue. Ele conseguiu comprar um carro um preço bem mais em conta, né? Então é isso. Mas vamos seguir mais um pouquinho aqui. Eu quero agradecer essa conversa rica, né? Acho que rico é isso mesmo, né? Não é o dinheiro, mas é a nossa troca de experiências, né? E a questão das escolhas, né? Da gente poder estar atento a essas escolhas, né? Entre os integrados e os diferenciados. Então, vamos lá. Quando a gente anda pela cidade, vamos pensar... enfim, eu estou falando de São José, mas vale para onde vocês estiverem, né? Ao andar por quase qualquer cidade por aqui, a gente reconhece aqueles que estão do lado de fora. Né? Você está dentro do carro e tem alguém que você vê pela janela que está no semáforo lá, pedindo uma ajuda, fazendo alguma coisa, né? Coisa que em alguns lugares você vê, nos Estados Unidos você também veria, mas em alguns lugares você não veria, tal. A pergunta é: esse cara que está do lado de fora, ele está integrado na sociedade ou ele é o que a gente chamaria de, tem pessoas que usam essa expressão no Brasil, diferenciado? É uma coisa meio irônica, né? Chamar de diferenciado é meio espécie de passar um verniz aí, né? Daquele brilho meio forçado, né? Esse cara que está do lado de fora, ele é integrado ou diferenciado? E quando eu fiz essa pergunta, teve uma aluna da outra turma que não se conformou e usou uma outra palavra ainda. Então está aberto aqui, o que vocês acham? Esse cara ele pode ser visto como marginalizado também, né? É verdade. Então ele não é exatamente integrado, né? E, de certo modo, está excluído. Agora, tem ideias muito em voga no Brasil, muito, não só aqui, mas tem uma palavra que está se usando bastante, tem sido inclusive, alvo de manifestos, né, de pesquisas, tá? Que é a palavra tolerância. Então, assim, eu vejo assim que no Brasil a gente não tem visto uma integração autêntica. A gente tem trabalhado, as pessoas falam, fazer discurso, né? Pela promoção de uma tolerância. E aí eu coloquei aqui um certo grau de. E eu pergunto, será que isso é a melhor coisa que a gente pode querer? Tolerância? Comecei a pensar nessa palavra e não sei, eu não gosto muito, eu acho que tolerância é pouco, sabe? E eu acho pouco, eu fico meio encanado com tolerância. O problema, a intolerância é vizinha da tolerância. Está ali pertinho, né? A intolerância é uma tolerância com enxaqueca, ou seja, o cara acordou, tá com a vida ganha, tá tudo tranquilo, o carro funcionando, tá com o dinheiro no banco, tá com a vida... Beleza. Acontece um determinado problema, chega uma pessoa muito diferente e ele tem paciência, trata bem, tá ótimo. Porém, esse mesmo cara, numa circunstância diferente, ele age de modo intolerante. E aqui eu vou trazer aquela imagem que vocês comentaram do Big Brother, né? A diferença entre a forma como as pessoas se tratam quando tem câmera e quando não tem, né? Então a tolerância é uma coisa às vezes um pouco fabricada, não sei se é do coração mesmo, né? Tem certos momentos que a gente fica assim. E outra, tolerância me passa uma ideia de suportar. Eu tenho que aguentar isso, eu tenho que tolerar, né? E isso não é a melhor coisa do mundo, a gente tem que aguentar algo, né? Acho que a gente precisa pensar muito além disso. Quando a gente fala de convivência harmônica, né? De paz, amor e tal, meu, a harmonia, ela tá muito além, né? De simplesmente tolerância, né? Agora, eu fico pensando, por que as pessoas falam tanto da necessidade de tolerância? Porque o Brasil está um lugar violento. Está rolando muita intolerância explícita mesmo, de agressões, né? Aliás, aquele movimento americano, Black Lives Matter, né? Quer dizer, eu não consigo respirar, I can't breathe, né? Por quê? Fruto de uma intolerância que havia, né? E que existe, que é secular, que é muito complicada nos Estados Unidos, aqui também, né? Então, num contexto de violência extrema, como a gente vê nos Estados Unidos, como a gente vê no Brasil,
Eu entendo as pessoas discursarem pedindo tolerância. Legal, ok. Porém, eu acho que a gente não pode se conformar com isso, a gente tem que ir muito além. Não basta só não agredir. Não agredir, meu, é obrigação. A gente precisa ir além, né? A gente precisa acolher, tentar incluir, saber o que está errado, né? Digo, nós como sociedade, né? Então, tolerância. Aí o pessoal fala assim, mas um progresso, né? O progresso vai trazer. Tinha uma ideia romântica, mítica, falsa pra caramba, né? Não, com o progresso, com a tecnologia vai ficar bom para todo mundo. Mentira! Por quê? Tá no sistema, na ordem capitalista, é isso, né? Tem sempre alguém trabalhando para o outro está por cima, não está por baixo. O progresso acelerado, ele é muito bom. Porém, se ele não for acompanhado de uma consciência social, vai rolar o quê? Vai gerar acúmulo, mais de um lado, menos do outro, tal, e não vai gerar paz universal. Para usar aquela expressão idílica, utópica, sonhadora, né? Meu, simplesmente progresso não garante que vai ficar todo mundo bem. A gente tem que trabalhar além disso. É pensar num projeto e pensar como é que eu faço isso ser acessível para mais pessoas. É ter uma decisão, por exemplo, futuramente vocês vão estar, sei lá, numa gerência, numa direção de empresa, alguma coisa assim, e você pensar assim, discutir com o seu comitê lá, com os executivos e pensar o que é mais importante para a gente? É vender 10 a 1.000 ou vender 1.000 a 10? Quer dizer, o que a gente quer? A gente quer ampliar o público e baratear, ou a gente quer fazer uma coisa super exclusiva e caríssima e só quem pode? Então, são decisões que a gente tem que, mais cedo ou mais tarde, a gente vai tomando, né? E aí que entra, né? O pensamento de cada um, né? Aí que entra a necessidade da gente ter uma disciplina de humanidades para a gente poder pensar junto, né? Pô, será que não é mais interessante? Mas o lucro é o mesmo. Para a empresa, tanto faz. Bom, então tá. Vamos supor que tem duas soluções que para a empresa tanto faz. Vamos então escolher uma que seja melhor para o Brasil, né? Que seja melhor para a comunidade, já que tanto faz, né? Então são questões que a gente vai colocando, né? Por isso que a gente está aqui e tal. Olha as contradições da humanidade, né? Marquei para falar isso desse paradoxo. No século XX, e eu vou falar do século XX porque eu sou uma pessoa que está fincada no século XX, né? Pô, você, assim, nos anos 70, vocês que vão dominar agora, né? Mas, assim, o desenvolvimento da sociedade foi extremo, tecnologia avançou muito, porém, o que a gente teve junto com isso? O risco de sumir a humanidade. A gente começou a correr risco de extinção no século XX, e continua alto isso, né? Por quê? Aumento de armamentos chegou num certo ponto que entrou naquela questão de se eu apertar esse botão, eu vou explodir seu país. Gente, aí você vai dizer, cadê a convivência pacífica? Né? O fato de o cara não apertar aquele botão não significa que está tudo lindo. Poxa, porque simplesmente o fato de pensar a possibilidade disso existir, tem alguma coisa muito errada com a humanidade, né? Então, e isso veio junto com a tecnologia, junto com os avanços, né? Bom, estou falando isso por quê? Porque o século XXI está na mão de vocês. Está com vocês agora lidar com isso. Lamento muito, mas quero dar uma força que eu puder fazer para ajudar. Vamos junto. Quando a gente diz que tem mais sociedade, tem cada vez mais sociedade, tem um outro sentido, uma outra forma de leitura também. As redes sociais, e quando Adorno e Horkheimer levantaram esse ponto, eles falaram redes de relações sociais. E hoje a gente fala mais simples, redes sociais. As redes sociais são cada vez mais densas, ou seja, é um tecido que está cada vez mais, né, com esses laços, está mais preso, mais fechado, ou seja, inescapável. Né? A gente vive num contexto tão forte de redes sociais que fica difícil a gente resistir fora da Matrix. Né? Pois é. Então, eu tô lendo aqui o que o Emerson colocou agora há pouco, como andar na corda bamba. A gente está com o mundo meio andando na corda bamba já faz um tempo, né?
E as redes sociais? Então, e aí, quanto tempo, pergunta para vocês, quanto tempo vocês conseguem ficar fora da rede? Fora da Matrix? Quem é que está agora... Tem gente que está assistindo aula no celular agora, nesse momento? Ou vocês estão tudo no computador? Deve ter algumas pessoas no celular, não sei, né? Mas vamos lá. Será que tem alguém que está a mais de 10 metros de distância do próprio celular? Digo mais, será que tem alguém que chega na sexta-feira à noite e fala assim, agora eu vou desligar o celular, só volto a ligar na segunda-feira? Duvido. Não tem, né? A gente está muito conectado. É bom, mas é ruim, né? Tem um lado bom e um lado ruim. Pergunta, será que teremos momentos autônomos ainda? Autônomos no sentido de mais livres, mais, né, independentes? Será que a socialização total, no sentido de todo mundo estar em contato com todo mundo, conectado 24 horas por dia, 7 dias por semana? Essa semana eu descobri uma expressão americana que é o 24/7, o cara é 24/7. 24/7 é o cara que está conectado 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, tem empresas que falam, nosso atendimento é 24/7, a gente atende 24 horas por dia e 7 dias por semana. Né? Muito bem, será que essa conexão 24/7 não acaba sendo também, em algumas circunstâncias, pesando um pouco, sendo uma forma de opressão? Né? Embora a gente esteja num momento em que é importante estar conectado, né? Porque a gente já está vivendo isolamento social, então é importante a gente saber uns dos outros, né? Claro. Mas fica essa questão, né? Será que não tem hora que incomoda? Sabe aquela sensação de se sentir monitorado o tempo todo? Gente, eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, né? Você tá falando, você fala alguma coisa perto do celular, depois você vai usar o celular e começa a aparecer aquele monte de propaganda. Direto você está no meio de um aplicativo e tal, e entra uma propaganda e entra coisas assim que você fala, nossa, parece que estavam me escutando. É louco, né? Então, esse excesso de conexão gera coisas dentro da gente. Aí entra o viés psicanalítico, né? Psicanaliticamente falando, a gente tem crises internas, cara. A gente interage tanto, né? E no fundo, a gente às vezes está discutindo com a gente mesmo. A gente volta à questão do mal-estar da civilização, citado por Freud, ou seja, é aquela sensação de que a gente tem que lixar a nossa própria alma para fazer caber na caixinha lá, né? Esperado pela sociedade, né? Eu não sei se vocês já passaram essa angústia, assim, putz, mas eu tenho que me formatar de um tal jeito, eu não posso falar tal coisa, ou então eu preciso me manifestar. Então, às vezes, que gera um certo mal-estar, né? Eu quero combater isso aqui, deixando super livre para quem quiser falar o que quiser. Eu acho que esse é o momento, entendeu? Que vocês coloquem assim as divergências também é super importante, né? A gente tem que treinar isso, que hoje em dia está tão difícil, né? Da gente discordar, as pessoas já vão logo achando que é briga, mas não é. Eu só penso diferente, né? Então a gente está vivendo com essa questão de a gente muitas vezes reprimir coisas, se proibir, se coibir. E aí a frase do Adorno e Horkheimer, citando Freud, né? Eles falam assim, instintos assim reprimidos, quando a gente começa a reprimir muitas coisas, não tem outro caminho que não da rebelião. Ou seja, estão alertando. Cuidado, cara, que você fica muito quieto, você vai engolindo muita coisa que você não quer e uma hora pode explodir. Não é? Como às vezes a gente vê, não sei se já aconteceu com vocês, às vezes aquela pessoa que é super tranquila, tal, de repente explode, fala um monte. Não sei se vocês já vivenciaram isso. Então, que é questão da sociedade. Às vezes a pessoa está formatada daquele jeito e, num certo ponto, não aguenta mais. Né?
Por isso que é bom falar sobre as coisas, né? É importante a fala, poder discutir, poder comentar. E o nosso problema enquanto indivíduos a gente precisa resolver essas contradições, inclusive internas, sem a possibilidade de jogar fora a sociedade. Não dá para jogar fora tudo. Vou jogar fora todo mundo, eu vou ficar sozinho, entendeu? Eu estou em paz. Meu, esquece. Não existe. Não tem como. Vou morar não sei onde. Não vai, cara. Você vai precisar interagir, né? Então, é ser contra a violência, é defender a tolerância no primeiro momento e depois o acolhimento, uma inclusão melhor, né? Tentar entender a razão das coisas, tentar construir coisa junto, né? Se puder fazer bem, tentar fazer bem para várias pessoas, né? E com isso a gente praticamente fecha vamos dizer, os temas do bimestre, tá? Agora, eu vou fazer um extra aqui, bem rapidinho, só para comentar rapidamente 2 pontos. A gente viu, então, indivíduo, sociedade, cultura, mas o meio acadêmico, o meio universitário, apresenta subdefinições. A gente gosta de ficar definindo coisas, então tem tensões culturais que surgem. Por exemplo, cultura popular versus cultura erudita. Uma ideia meio besta assim de uma coisa contra a outra, que não é, né? Não deveria ser. O erudito normalmente se refere ao padrão europeu, cultural, branco, né, de uma cultura estabelecida, reconhecida pelas universidades e por isso mais fixa. É um saber mais fixo, conhecimento fixo, está preso em livro, enfim. E o popular, ele é utilizado muitas vezes para a cultura do povo, mais próxima das ruas, vamos dizer assim, que tem como características o fato de ser mais espontânea, não é? Abre mais, com mais capacidade de improviso, que é uma coisa tão importante e que às vezes o cara que é erudito não consegue improvisar, né? Chega num ponto que o cara fica só lendo e não consegue falar livremente, né? Então essa capacidade de improviso e de renovação, acho que é um grande aprendizado que a gente tem que ter com a cultura popular. Por isso que eu estou sempre atento, né? Eu gosto muito de falar com esses caras que a gente chama os mestres da cultura popular, né? São caras que estão conectados no sentido mais profundo do termo, né? Inclusive com a natureza. E um outro termo que eu queria falar para fechar é contracultura. Vocês já ouviram falar de contracultura? Uma palavra meio engraçada, né? Que pode dar a impressão errada de que são pessoas que são contra a existência de cultura. E não é isso. Os movimentos de contracultura são movimentos que rejeitam as normas culturais vigentes. Então, tudo que todo mundo acha lindo e normal, aqueles caras questionam. Então, eles são da contracultura, mas não é que eles são contra a cultura, é que eles promovem, eles propõem processos alternativos, roupas alternativas, comidas alternativas, um modo de vida diferente. Então, é chamada contracultura. O exemplo mais falado, né, dos livros, vocês vão achar, são os hippies dos anos 60, 70, né? O pessoal que... comunidades alternativas, tem outras formas de vida. No nosso caso aqui, a gente está muito urbanizado, mas eu posso falar de uma alimentação mais natural, né? A gente não comer carne todo dia, para começar a parar com isso, sabe? A gente está acabando com o meio ambiente, né? Então a gente desenvolveu uma cultura. Eu acho que nós temos uma vegana aqui na turma, né? Ou talvez mais, talvez alguns. Essa consciência ambiental, né? Aquilo que eu como está relacionado com processos que podem ser de preservação ou de destruição, né? Então, os caras da contracultura são aqueles que questionam. Então, peraí, acho melhor não fazer isso. Vamos tentar uma proposta diferente, né? Tentar poluir menos, tá? É a contracultura, né? Então, é só para, caso vocês ouçam essa palavra, né? Não precisa assustar, não. É um pessoal, em geral, gente boa pra caramba, né? É o pessoal da contracultura, né? Bom, gente, falei pra caramba, a gente conseguiu conversar bastante e eu tô com isso encerrando o nosso papo, enfim, e o bimestre, né? Na verdade, semana que vem vai ser parte também, que vai ser uma oportunidade maior a mais para vocês interagirem.
Está aberta a tribuna livre aqui. Alguém quer falar, comentar? Está tranquilo para vocês? Tudo bem? Tranquilo. Então, beleza. Pelo menos a Sofia está tranquila. Ninguém pôs a cara na janela, gente. Eu não estou vendo vocês. Olha que relação mais assimétrica essa, né? Mas fazer o quê? Vocês estão me vendo. Eu estou super feliz de interagir com vocês. Eu estou adorando essa experiência que é um desafio para mim. Eu sou um cara muito ligado aos números. As pessoas olham para mim e ficam querendo ajuda estatística. Mas, como é gostoso a gente poder discutir esses temas, poder falar de humanidade. Isso é fundamental para nós, todos. Inclusive, principalmente nas engenharias, né? Que a gente não pode, às vezes, sabe, tem um pessoal que fala, não, esse pessoal é das exatas, o pessoal de engenheiro, não deixem, né? Falando, peraí, a gente está pensando na humanidade, a gente está pensando no mundo todo, né? Achando o quê? Que a gente é tudo tapado? Não, senhor, né? Então, eu estou aqui feliz por promover, eu estou tentando promover essa integração e essa reflexão conjunta. A gente cresce mais quando está junto, aprende mais.